A Suma contra os gentios, que nós vamos começar a estudar agora, foi escrita por São Tomás de Aquino em resposta às acusações que faziam contra ele no uso da filosofia islâmica, filosofia muçulmana, dizendo que ele era, na verdade, um muçulmano enrustido. Então, agora a gente vai ver a grande obra que, na escala, de acordo com o nosso diretor espiritual Marcelo Neves, Frei Marcelo Neves da Ordem Dominicana, começou, em termos de pedagogia, começa com o Compêndio da Teologia, que só tem traduzido para o espanhol. Português acho que não tem, ou traduziram recentemente, não sei, não estou atualizado em relação a isso. Depois você tem a Suma contra os Gentios, e depois a Suma de Teologia, a Suma Teológica, né? Então você tem uma ordem que vai escalando em relação à complexidade dos temas. São os, né? Mas aí vai ampliando e vai se aprofundando, tá bom? Então vamos lá ver aqui o capítulo 1 da Suma contra os Gentios. Qual é o ofício do sábio? Minha boca publicará a verdade, meus lábios odeiam a impiedade. Provérbios 8, 7. Quando coloca o termo impiedade, é não virtude, né? Então, a minha boca publicará a verdade, pronunciará a verdade, e meus lábios odeiam aquilo que não é virtuoso. E piedade já tem um contexto histórico, né? Uma carga histórica em cima da palavra piedade, que é quando do Império Romano ter se convertido ao catolicismo, daí começa uma discussão sobre virtude e pietas, né? E piedade vira um exercício das ações que são ligadas à religião católica apostólica romana. Então, depois passa a ser tudo aquilo que está ligado a um exercício virtuoso religioso. Enquanto que a palavra virtudes, virtus, não necessariamente está ligada a isso, pode ser secular também. Atualmente, qualquer coisa que você falar, né, isso já extrapolou, né? Então, atualmente, tanto faz, piedade, virtude, está mais ou menos no mesmo barco, né? Historicamente, que não, porque pietas é um termo amplamente romano, enquanto que arete grega a gente pode colocar como sendo a virtude do homem grego, né? E aí entra o virtus e a carga romana, greco-romana, e pietà, a carga judaico-cristã romana. Bom, só para vocês saberem aqui que tem algumas diferenças. Bom, a terminologia vulgar, que o filósofo diz ser conveniente respeitar, ao se dar nome às coisas, olha lá, a terminologia vulgar, que o filósofo diz ser conveniente respeitar, ao se dar nome às coisas, preferiu em geral julgar como sábios aqueles que diretamente ordenam as coisas e as governam com habilidade. Sábios que diretamente ordenam as coisas e as governam com habilidade, está fazendo uma menção ao filósofo rei, ao ideal grego da polis grega, né, do século V a.C. para frente, que começa a falar do filósofo grego como rei, como o melhor administrador possível, né? Então, veja, o sábio é aquele que diretamente ordena as coisas, quer dizer, administra as coisas, tá? E as governam com habilidade. Por isso, entre outras funções que os homens atribuem ao sábio, a de que pertence ao sábio ordenar é proposta por Aristóteles, que ele chama de O Filósofo, na primeira Metafísica, livro 2. Né? Ou não sei se esse Metafísica aqui deve ser o primeiro livro da Metafísica, capítulo 2. Essas anotações aqui têm um motivo científico delas acontecerem, que isso aqui não é da época, né? Isso aqui já é moderno e tem a ver com uma edição que se usa, né? E aí você tem aqui 982A. Isso quer dizer que são linhas, linhas. Não. Isso é só a anotação que se usa dessa anotação científica que eu esqueci o nome e depois eu trago para vocês. Então, ora, a regra
do governo e da ordenação de todas as coisas que se dirigem para um fim deve ser assumida deste fim. O que ele está fazendo aqui? Ele estava fazendo uma menção à causa final. Lembra, causa final é aquela causa que ordena algo para um fim. O que significa que ocorre um direcionamento para aquilo que leva a ação para a sua perfeição finalística. Perfeição, perfactum, aquilo que chega e leva da potência ao ato por meio de um movimento, só que esse movimento não é mais um movimento aleatório, mas um movimento finalístico. Isso quer dizer, tem um apetite aqui. Cara, como assim apetite? O cara está querendo comer bolo. Isso, comer bolo, por exemplo, está ligado à ação da inclinação. Já não é mais uma necessidade, por assim dizer, mas é uma escolha por apetite, é uma escolha que puxa, que inclina, né? E a gente pode dizer assim que a causa final, na maior parte das vezes, está ligada a, se não sempre, amor. E amor não quer dizer amor que você está pensando, amor de romance. Romance é um tipo de causa final, é um tipo de ação finalística, né? E tem como sua causa final obter prazer, mas esse prazer que você quer obter tem uma outra finalidade ainda, que é o quê? Que é o quê? É fazer neném, né? Ah, não é só fazer neném, não, esse negócio de... não, tudo bem. Para o São Tomás de Aquino e para Aristóteles é fazer neném. E para a natureza normal é fazer neném também, né? Então, se você não usar o método anticoncepcional, lembrando que a Igreja Católica não é a favor de método anticoncepcional, né? É, mas daí tem toda uma discussão qual é o problema de não ter método anticoncepcional, se você vai ter recurso para ter filho. Mas aí tem que abandonar a providência divina. Mas a igreja aconselha, mas ela não tem a ver com ordenar, como está escrito ali, governar com habilidade. Atualmente, ela só aconselha, né? Mas, é, por exemplo, mas métodos anticoncepcionais, etc., de acordo com a doutrina católica, está sempre em processo de discussão e etc., atualmente não pode. Não pode ter camisinha e tal. Não, não pode. E como é que eu faço, então, para fazer sexo? Casa antes. Eu, depois que eu casar, não tenho dinheiro para ter filho. Então, esse é um problema, né? O que vai fazer, né? Como é que vai fazer esse problema, né? É, Então, mas e agora? O que eu faço? É, é um problema, né? Eu não sei também dizer o que você faz. Estou repetindo só que ele está lá agora. Como que você faz para conviver e viver com isso aí? Eu não sei. Você tem que ter fé em Jesus. Aí o que você vai fazer? Não é? Vai fazer o quê em relação a essas questões complicadas? Mas o fato é que não retira essas questões complicadas de ordenar e governar que estão presentes na doutrina católica apostólica romana, não retira o fato de que quando você sente uma inclinação para obter prazer, você quer obter prazer. E começa a fazer ações, causas, faz com que as coisas se ordenem, se governem, ou seja, cria causas para você chegar até esse fim, não é? Então, isso é causa final. É uma causa que tem uma finalidade, e você quer obter o efeito final, certo? Então, ora, a regra do governo da ordenação de todas as coisas que se dirige para o fim deve ser assumida deste fim. E qual seria o fim no nosso exemplo? Obter prazer sexual? Não, o prazer sexual é meio. A obtenção do prazer sexual é para gerar neném. Senão não geraria neném. Então, assim, então aqui, ó. Né, a obtenção do prazer é para gerar neném. Então, gerar neném, você faz tudo para gerar neném, né? Participação do homem e da mulher para gerar neném, né? Nesse caso aqui, né? Ah, mas aí o prazer sexual fica de fora, então ele é secundário, etc. Do ponto de vista católico, o apostólico romano é secundário.
Do ponto de vista moderno, não. Do ponto de vista moderno, secular, não. Aí é um elemento em si, uma finalidade em si, né? E aí não está mais conversando com a doutrina católica apostólica romana, não está mais, porque sexo tem uma finalidade, a finalidade é manutenção da espécie. Ponto. Ah, mas é tão bom fazer sexo, porque não gosta de fazer sentir o prazer e tal. Mas é meio, não é fim. Mas eu sou um cara da moderna, certo? Eu acho que é fim. Tá certo, você acha que é fim, o que que vai falar? A igreja vai falar não, e você vai falar sim, ué, é a vida. Ah, então eu vou ser mais católico. Não, mas é a vida. Veja, a igreja não está te botando uma arma na cabeça. Precisa acreditar nela, né? Então, mas eu não concordo com a igreja, mas quero ser católico, então eu permaneço na igreja. Permaneço na igreja. Assim, cada coisa fica otimamente disposta enquanto se ordena convenientemente para o seu fim, visto ser o fim, o bem de cada uma. Assim, cada coisa fica otimamente disposta enquanto se ordena conveniente para o seu fim, visto ser o fim, o bem de cada uma. Então, nós temos aqui como a finalidade o bem. Agora, por que Deus atrai todos para si? Tudo ele atrai para si. Por quê? Porque ele é ato puro. Sendo ele ato puro, ele não tem presente, passado, futuro? Não, ele só tem presente. Em Deus não tem possibilidade, não tem potência, é ato puro. Sendo ato puro, é perfeito. Perfeito sempre. Não é igual a gente tem ato e potência, né? Potência e ato fica variando, né? A gente está dentro do tempo, é impermanente. Deus é sempre eterno e imutável. Então, esse ato feito, que é Deus, atrai para si todas as coisas, por quê? Porque ele é a bondade máxima. Quando a gente fala causa final, a gente também está falando de bondade. Então, Deus atrai para si porque ele é o bem último, o mais elevado. Então, ele atrai para si todas as coisas. Então, ele não é só aquele que cria todas as coisas, mas aquele que dispõe todas as coisas para si mesmo. Por quê? Porque não tem outra coisa para fazer. Ele é ato puro, não tem o que fazer. Ah, mas Deus não é todo poderoso? É porque é ato puro. Então, ele não poderia fazer uma finalidade diferente daquela da sua própria natureza? Não poderia. Porque toda coisa criada é inferior àquela que cria. Então, ele não poderia, ponto. Não, mas ele não é onipotente. Ele é onipotente em relação não a si mesmo. Ele é em relação à criatura. Resolvi o problema da pedra. Lembra do problema da pedra? Está resolvido. Santo Tomás de Aquino resolveu no século XIII. Por quê? Ele é capaz de fazer uma pedra tão mais tão pesada mais que ele mesmo? Não, porque daí ele produziria um bem maior do que ele. Aí essa pedra teria que ser ato puro. Como pedra não pode ser ato puro, resolveu. Acabou a questão já. Ah, é assim que ela resolve, é. Então, veja. Ora, a regra do governo e da ordenação de todas as coisas que se dirigem para o fim deve ser assumida deste fim. Assim, cada coisa fica otimamente disposta enquanto se ordena convenientemente para o seu fim, visto ser o fim, o bem de cada um. O bem de cada coisa que foi criada ou disposta a partir da causa final, certo? Então, aqui nós estamos discutindo sobre a finalidade e a causa a causa do movimento que faz com que o sujeito atinja a finalidade, o fim. Por esse motivo, vê-se também que nas partes tem o governo e como que o principado sobre as outras, aquela a qual pertence o fim. Por esse motivo, vê-se também que nas artes, não nas partes, né, que agora até eu falei, cara, o que ele está falando, né? Não, nas artes, tem o governo e como que o principado sobre as outras, aquela a qual pertence o fim. O que são as artes? No tempo do Tomás de Aquino, artificial, arte, etc., é aquilo que é científico, é aquilo que é conhecimento técnico.
é aquilo que é conhecimento empírico. Agora a gente consegue ler, ó. Por esse motivo, vê-se que nas artes empíricas tem o governo e como que o principado, ou seja, né, tem o domínio da ação e como que o primeiro princípio, os princípios, sobre as outras, aquela a qual pertence o fim. Ou seja, se eu tenho, se meu objetivo é fazer neném, essa ação toda que pertence ao fim, necessariamente, o principado, as principais, não é beber água, por exemplo. Não é beber água. Não é beber água. Né? Não, quais são as principais? Não precisa nem falar, né? Age meu corpo, né? Entra em união com outro corpo, né? Então, essas são as principais. Agora, beber água é principal? É principal para manutenção do corpo, mas não para fazer neném. O que mais que é necessário? A sedução dos olhos, aquela coisa, né? Conversinha, chavequinho, isso aí tudo são ações principais que estão direcionadas até o convencimento da união dos dois corpos em ato sexual para produzir neném. Então, todas essas ações que estão concatenadas aqui, inclusive a produção de gametas, né, da esperma e óvulo, né, que tem todo tem no corpo da mulher, no corpo do homem, tem tempos, isso tudo está ordenado com primeiro, principado. E o que governa os dois é a atração hormonal e um monte de outras coisas que estão acontecendo que biologicamente atrai os dois. Certo? Agora, andar de carro, por exemplo, é tudo secundário, né? Não tem nada de principal aí dentro. Né? Andar de bicicleta, andar de carro, o que tem isso aí a mais? É isso que ele está tentando dizer. Quando você analisa as causas diante de um fim, as causas se tornam causas finalísticas. E a gente só consegue entender que são causas finalistas a partir de um fim. E esse fim é o bem que se busca. Tá, continuando. Por exemplo, a arte médica governa e ordena a arte farmacêutica, porque a saúde, que é objeto da medicina, é o fim de todos os medicamentos preparados na farmácia. Aqui está muito fácil, né? A arte médica governa e ordena a arte farmacêutica. Por quê? Porque ela é mais geral. Então, aquilo, ele está retomando o argumento de Aristóteles, de que aquilo que é mais geral governa sobre aquilo que é mais particular. E nós já vimos isso em relação à teologia. Lembra que a gente discutiu isso lá no começo da Suma Teológica? Qual que é a primeira? Aquela que é mais geral. E ninguém considera um engenheiro, pelo menos ninguém que não é fora da casa, ninguém considera um engenheiro menor do que o técnico, a não ser em função de um fim. Porque, no geral, o engenheiro é mais do que o técnico, porque o engenheiro conhece coisas mais universais e mais abrangentes do que o técnico. Agora, olha, a arte médica é mais geral do que a arte farmacêutica. Logo, governa sobre a arte farmacêutica. Porque a saúde, que é objeto da medicina, é o fim de todos os medicamentos preparados na farmácia. Coisa semelhante acontece na arte da navegação com relação à arte da construção naval, bem como na arte militar com relação à arte equestre, equestre de cavalo, e toda a indústria bélica. Essas artes que têm o principado sobre as outras são denominadas arquitetônicas, porque arqué vem da palavra arqué, do grego, quer dizer princípio. Então, são artes de princípio, ou artes principais. Daí os seus artífices, quem são os artífices? Quem as executa, quem as faz, né? Daí os seus artífices, que são chamados arquitetos, reclamarem para si o nome de sábios, certo? Então, não tem nada a ver com aquele arquiteto que você tá acostumado, né? Você chama para levantar a casa, né? Fazer o projeto da casa e tal, né? Não tem nada a ver. Então, em certo sentido, aqui a engenheira aqui nossa, a Nayara, é uma arquiteta.
O Guilherme está fazendo engenharia lá nos Estados Unidos, logo mais será um arquiteto. A Giovana, que estudou geografia na USP, é uma arquiteta. Por quê? Porque mexe com arqué, porque mexe com princípios gerais. Todos que estão aqui, que estudaram no curso superior, estão ligados a ser arquitetos de acordo com o sistema pedagógico atual. Ah, mas e o especialista em ofício? Né? O especialista em ofício. Ele tem a experiência prática, ele tem a experiência empírica, mas falta a ele os princípios gerais para ser um arquiteto. Mas, sem dúvida, se for contratar em função de um fim específico, você contrataria um especialista naquela coisa que você deseja fazer, ou você contrataria um generalista? Claro, você não é uma pessoa fora da casa, você contrataria um especialista, né? Então, o especialista ainda continua tendo seu valor, né? Não é porque é generalista, então é arquiteto, então não é isso, né? O que nós estamos dizendo aqui é que tudo tem uma ordem, tudo tem um modo de governar para que, assim, para que a gente possa atingir um fim, tá bom? Então, mas aqueles que possuem em si o nome de sábios são aqueles que são capazes de determinar os princípios em função de um fim. Ou seja, aquele que domina mais as causas finalísticas, tanto as gerais quanto as específicas. 2. Como, porém, os supramencionados artistas que tratam dos fins de coisas singulares não atingem o fim universal de todas as coisas, são por isso chamados de sábios desta ou daquela coisa. Por quê? Porque ele está dizendo aqui que não tem a possibilidade de atingir o fim geral de todas as coisas, porque esse fim geral de todas as coisas não é outra coisa que Deus. Eles não atingem esse fim geral, mas atingem fins particulares e por isso são chamados de sábio nisso ou sábio naquilo. E é nesse sentido que São Paulo escreve: como sábio arquiteto, coloquei o fundamento. Então a gente sabe que sábio arquiteto é uma repetição, porque ele poderia ter colocado como arquiteto, coloquei o fundamento, ou como sábio, coloquei o fundamento. Mas ele coloca como sábio arquiteto. Por quê? Porque ele está falando aqui dos princípios mais gerais. Então, a palavra arquiteto quer dizer princípio, aquele que domina os princípios mais gerais, não os particulares. Porque São Paulo está falando sobre teologia. E ao falar sobre teologia, nós estamos falando dos princípios mais gerais possíveis. Por isso que Tomás de Aquino, se tivesse ainda vivo hoje, diria a mesma coisa que disse anteriormente, que a teologia é a ciência mais geral de todas. O nome de sábio, porém, é simplesmente reservado só para quem se dedica à consideração do fim do universo, que é também o princípio. Ora, o fim do universo, que é também seu princípio, nada mais é do que Deus, de onde afirma o filósofo que pertence ao sábio considerar as altíssimas causas. Primeiro livro da metafísica. Né? O fim último. Eu estou achando que esse CMT que está aqui deve ser o comentário do Tomás aqui. Né? O fim último de cada coisa é intencionado pelo seu primeiro autor ou motor. Olha lá. O fim último de cada coisa é intencionado. Não é necessário, é intencionado. Não é natural, é intencionado pelo seu primeiro autor ou pelo seu primeiro motor. Então, motor não é motor elétrico que nós temos hoje. Motor não é motor mecânico, equivalente a autor, equivalente a sujeito. Então, aquele que coloca as coisas em movimento, que dá causa às ações, é chamado de primeiro motor ou primeiro autor. Certo? Vamos gravar isso aí. Senão você vai achar que é mecânico, né? Ah, o primeiro motor, põe gasolina nele, liga na tomada. Não, né? Bom, o primeiro autor e motor do universo é o intelecto, como mais além se verá. Olha, esse intelecto não é o intelecto do ser humano. Esse intelecto aqui é Jesus, o Verbo de Deus.
quando é dito na Suma Teológica aqui, e vocês logo mais vão chegar nela, né, hoje à tarde nós temos aula de Suma Teológica, de que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A imagem é o intelecto e a vontade, e a semelhança é a alma racional imortal. Certo? Então, o intelecto aqui tem um intelecto maior, da onde o intelecto menor que somos nós, e tiramos a nossa perfeição. Então, e esse intelecto maior atrai o nosso intelecto para ele. Né? Então, o intelecto maior e o último e o mais elevado, o ato puro, é o Verbo de Deus. Né? Jesus, na sua forma divina, absoluta. Né? Então, isso atrai todo o intelecto para ele por inclinação, por apetite. Né? Por apetite, por inclinação, por natureza e por necessidade. Então, quer dizer, você é atraída a Cristo por um puxão existencial total. Porque de todas as formas, ele atrai para si os seres humanos. Agora, o fato de ele atrair para si e de inclinar os seres humanos para si, porque há uma necessidade natural, não significa que todo mundo escolha isso. Pega, por exemplo, o caso dos anjos. Eles têm a visão beatífica de Deus, mas não escolhem Deus. E aí, o que acontece? Aí começa o inferno, porque tem a puxada de Deus para si, e aí a pessoa não quer ir. A pessoa dos anjos não quer ir. A pessoa humana também não quer ir. E aí tem uma puxada e uma força contrária. Cria-se uma tensão, e essa tensão cria, no caso dos anjos, o inferno. Certo? Então, e é nesse sentido que é dito que Deus produziu o inferno. Não é no sentido que Deus foi lá e pensou assim, o serafim um dia irá torrar igual um churrasco para a eternidade, vai virar carne frita, vai ficar fritando, porque eu sou o Senhor que quero fritar o Rodrigo Serafim. Não, não é isso. É porque, por necessidade, acaba gerando-se a coisa, uma vez que Deus puxa para si, porque é o bem infinito, é o bem perfeito. E a criatura que está aqui resiste. Ela fala não, cria tensão, e essa tensão cria agonia. Essa agonia criada gera o fogo do tal do inferno aí. Esse atrito, como que gera o fogo do inferno? Então, ou seja, o inferno, tal como visto por Dante Alighieri, etc., que é aquele negócio do fogo, tal, né? Que aí retira também de Jesus, mas Jesus estava falando de Geena, né? Estava falando de Geena, que é lixão, onde queima o lixo. Mas por que queima o lixo? Por causa do atrito. Tem atrito entre duas vontades. Deus puxa para si. Uma vez que você é criatura, você não consegue escapar dessa puxada. E aí o que acontece? Só que você resiste, você fala não. E aí começa a criar atrito, a tensão, e essa tensão começa a criar atrito, e esse atrito cria agonia, e aí começa a vir o sofrimento, aquilo que é chamado inferno. E é por isso que o inferno é eterno. Por quê? Porque o puxão é eterno. Ah, então é fácil, vamos eliminar o inferno eliminando Deus. Mas daí você desaparece também. Ah, então que ótimo, vou desaparecer tudo, vou explodir tudo. É isso aí que eu chamo de inteligência suprema, não é não? É um menino inteligente mesmo, né? Ah, meu Deus do céu. Não, desaparece tudo, né? Que se dane, morra tudo. É isso mesmo. É isso que se dá risada e fala assim: tá bom, toma um cafezinho aí, come uma balinha doce aí para acalmar o cérebro frustrado, né? Que aí, né, é uma tonteira, né? Mas às vezes a pessoa fica assim, né? Quer acabar tudo, tudo, né? Tonteira que não tem fim isso aí, né? Então, convém, o primeiro autor e o motor do universo é o intelecto, como mais além se verá. Convém, pois, que o fim último do universo seja o bem do intelecto, que é a verdade. Olha lá. Convém, pois, que o fim último do universo seja o bem do intelecto, que é a verdade. De onde ser a verdade, o fim último de todo o universo. Claro que ele está falando do quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está falando de Jesus aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode perceber isso como algo diferente.
Fim último do universo seja o bem do intelecto, que é a verdade. O que é o bem do intelecto? Olha, o intelecto é o movimento que quer conhecer as coisas. E o que pode ser mais perfeito de conhecer do que a estabilidade que produz a verdade? Do que a eficiência que é produzida ou é uma qualidade da verdade? Nada. Então a verdade é o fim último do intelecto. Por quê? Porque ela tem qualidades como estabilidade, perfeição, efetividade, que atrai para si o intelecto. Por isso que a gente busca pela verdade. Você não está falando a verdade, fica bravo. Por quê? Porque você quer aperfeiçoar o seu intelecto, o seu apetite, né? O seu desejo, né? Apetite, desejo, né? A gente, é uma imagem, né? Apetite a gente lembra imediatamente de comer doce, comer alguma coisa, apetite, comer doce. Só que é o desejo que está na base disso, né? Então, não cumpre o aperfeiçoamento, a satisfação do desejo. Por isso que daí dá revolta quando alguém fala mentira. Mentiroso! Né? Por quê? Porque quer revoltar? Porque não satisfaz o desejo final de obter a verdade. Então, como vocês podem ver, Tomás de Aquino está muito mais para o plano da epistemologia do que do plano da moral. Né? Porque não necessariamente no plano da moral a verdade satisfaz o intelecto. Mas no plano da epistemologia do conhecimento, sim, satisfaz. Donde também convir a sabedoria entregar-se, acima de tudo, à sua consideração. Qual a consideração? A da verdade. A da verdade. Certo? E aí nós paramos aqui neste ponto e vamos tomar um café, porque, né, já deu 50 minutos de aula. Eu sei que você está assim, manda mais, vai, que eu quero saber mais. Mas a inclinação também existe uma inclinação natural. Né? O corpo precisa ir no banheiro, por exemplo, tomar um café para o cérebro pegar. Então, vamos lá e voltamos daqui a 10 minutos. Tchau. Voltemos então. Justamente para a manifestação da verdade é que a sabedoria divina encarnada veio ao mundo. Olha lá. Né? Manifestação da verdade sobre o fim último, que é Deus, é que a sabedoria divina encarnada veio ao mundo, como bem o afirma São João. Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37. Né? Então, aqui nós temos uma das centralidades, um dos centros da fé católica, que é Jesus é Deus que se encarna na história do mundo, no processo histórico, né, no processo de impermanência, de movimento entre forma e matéria, sujeito e objeto, e assim por diante, e que manifesta a verdade. Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Né? Eu nasci é o homem, vim ao mundo é Deus. Viu como fala? O dogma fala verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e aqui já começa ele. Ó. Eu nasci diz respeito ao homem. Vim ao mundo tem que ser Deus. Por quê? Porque Deus não nasce. Então tem duas naturezas aqui, ó. Nasci e vim ao mundo. Ó. Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Depois, esclarece também o filósofo que a filosofia primeira, ou seja, a teologia, é a ciência da verdade. Então, a filosofia primeira para Tomás de Aquino é teologia, mas para a filosofia moderna é metafísica. É a metafísica. Então, aqui, ó. Esclarece também o filósofo que a filosofia primeira é a ciência da verdade. Não porém de qualquer verdade, mas daquela verdade que é a origem de toda a verdade. Então não é qualquer verdade, porque senão seria lógica,
seria retórica, seria qualquer ciência, né, que busca por uma verdade específica. Mas primeiro princípio do ser e de todas as coisas. Então, busca-se não qualquer verdade, mas a origem de toda a verdade. Isto é, a que pertence ao primeiro princípio. O primeiro princípio para Tomás de Aquino não é o mesmo que Aristóteles. O primeiro princípio para Tomás de Aquino é Deus que de nada pode ser dito. E por uma questão de lógica e retórica, você chama Deus de primeiro autor, de primeiro motor, etc. Mas sabes que ele criou as coisas por vontade e não por necessidade. Então, quando está no livro da metafísica, você tem um primeiro motor por necessidade lógica. Aqui não, aqui é o primeiro princípio, porque Deus escolhe, por vontade própria, criar todas as coisas, né? Então, aí tem umas diferenças enormes, né? Que o método de Tomás de Aquino manifesta e modifica. Pega o método de Aristóteles e manifesta ele para o mundo. Depois ele modifica. Né? Então, colocando o primeiro princípio, não mais como o primeiro motor, não mais como a causa eficiente primeira, não mais como a causa finalística primeira, no sentido do monismo que Aristóteles está pensando, mas do dualismo. Aqui nós temos um dualismo porque Deus cria todas as coisas de fora do sistema. Então, pertence ao primeiro princípio do ser e de todas as coisas, donde também ser a verdade, o princípio de toda a verdade, donde também ser a verdade, o princípio de toda a verdade, já que as coisas estão dispostas na verdade como no ser. Já que as coisas estão dispostas na verdade como no ser. Então, isso aqui é uma das partes mais interessantes, porque as coisas estão dispostas na verdade, assim como as coisas estão dispostas no ser, então ser e verdade têm uma correspondência em relação à disposição das coisas no sujeito que se conhece, ou no objeto que se conhece. Certo? Então aqui nós temos algumas coisas interessantes. Por isso que a gente fala, né? Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz, né? Eu sou o caminho e quem me vê não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, né? Ele fala no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, não Mateus. Nós temos uma correspondência entre ser e verdade, né? Eu sou. Né? Então, uma correspondência entre verdade e ser. Né? E por isso que, como eu disse, a verdade para a gente é tão assim, algo que é sólido, que é coerente, que é eficaz, que é eficiente. Então, é algo que para a gente fala muito, porque, de alguma maneira, a verdade está ligada à superação da mortalidade, à superação da impermanência, à superação do tempo. E nós já sabemos que o tempo aqui, nós temos o tempo natural, nós temos o tempo psicológico, ou tempo interno, tempo externo, tempo interno, né, respectivamente, e nós ainda temos tempo métrico, que é aquele que você usa um instrumento de medida analógico, né, ou seja, que usa analogia para medir o tempo transcorrido, né, por exemplo, um cronômetro, um relógio. Né? Então, nós temos três tipos de tempo aqui, em Tomás de Aquino. Em outros sistemas filosóficos, você tem outros tipos de tempo. Pertence com efeito ao que aceita um dos termos contrários refutar o outro, como, por exemplo, acontece na medicina. Essa trata da saúde e afasta a doença. Então, pertence com efeito ao que aceita um dos termos contrários refutar o outro, como, por exemplo, acontece na medicina. Essa trata da saúde e afasta a doença. Portanto, como pertence ao sábio considerar principalmente o primeiro princípio e discorrer sobre os outros, pertence-lhe impugnar, afastar também o erro contrário. Né? Então, o erro em relação ao primeiro princípio é afastado, é impugnado pelo sábio. Né? Então, o sábio que entende o primeiro princípio. Em suma, seriam os teólogos, né? Aqui, teólogos e filósofos da metafísica, né? E tem outros tipos de filosofia, outros tipos de teologia, né? E aí, então, aqui nós temos a teologia revelada e a teologia natural, né? Mais como
não toda a revelação, mas um princípio que está ligado à criação e ao fim último, né? Isso a gente chama de teologia escatológica. E também nós temos a teologia trinitária, teologia pneumática, né? Ou pneumatologia, que é do espírito, né? Do espírito. Então, nós temos aqui algumas questões interessantes. Outro que trata disso também é a teologia revelada sobre a Eucaristia, né? As duas naturezas da Eucaristia, material e espiritual, que se esconde pela transubstanciação ou hipostase, né? Então, a gente está diante aqui de várias coisas interessantes, né? É, pois, muito convenientemente declarado pela boca da sabedoria o duplo ofício do sábio no texto supracolocado. Refere-se ele à verdade divina, meditada, que por antonomásia é a verdade, quando diz minha boca publicará a verdade. Então, antonomásia é uma figura da linguagem que de, usa de imagens, né, para dizer algo. Né? Minha boca publicará a verdade. Né? Ele falou lá em cima. Né? Então, por que antonomásia? Porque a gente não consegue alcançar a verdade divina a não ser pelos tipos de objetos que nós temos na nossa parte sensorial. Não dá para alcançar. A gente sempre fala por antonomásia, por analogia, por metáfora. Né? Então, e a verdade divina meditada, ou seja, né, transformada em linguagem humana. Refere-se à impugnação do erro contrário, à verdade, quando diz: os meus lábios odeiam a impiedade. Né? Então, a impiedade é contrária à verdade, logo é um erro. Logo, aquele que entende a verdade impugna, afasta a impiedade. Por quê? Porque por ver que existe uma verdade última, se direciona para ela naturalmente. E ao se direcionar para ela naturalmente, recorre o sábio à religião, recorre o sábio ao pensamento religioso. Né? Por quê? Porque é como única forma de conhecer essa verdade última. E tendo conhecido essa verdade última, adquire para si, pelo conhecimento, características dessa verdade última que lhe garantem nada mais nada menos que as características da verdade, como firmeza, eficácia, eficiência e imortalidade, porque uma vez que a verdade é imutável, quem a conhece partilha da sua imutabilidade. É isso que está aqui, ok? Então, está aqui designada a falsidade contra a religião, contrária à religião, pois essa também se chama de piedade. Religião e piedade são coincidentes. Daí a falsidade, que lhe é contrária, assumir para si o nome de impiedade. E é ateísmo? Não. Aqui é não religião ou irreligiosidade. Bom, então, e chegamos ao final do capítulo 1. E aí, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui. Tirar foto. Como é que não foi para tirar foto? Aqui, Nayara, tira uma foto. A Nayara já tirou, ela já me antecipou e já tirou foto. Vai tirar outra agora. Olha lá, tira outra foto. Faça um sorriso Colgate pro tio. Tire foto, isso. Olha, Guilherme tá bonito, hein, Guilherme? Nossa, já pode fazer propaganda de dente já. Olha lá. Pode fazer propaganda e cobra da Colgate ainda. Manda um e-mail falando assim, ó, tô cobrando. Olha lá. E que bicho bonito. Oh, meu Deus do céu, criatura linda de Jesus. Pronto, tirou foto? Tirou. Ótimo. Então, nós terminamos agora a nossa... Olha lá, o Alessandro Luz está lá com os pãozinhos, olha. Que beleza. Olha lá, olha lá. É isso aí, que beleza. Isso mesmo, bom, muito bom. Então, terminamos agora a nossa aula e vai ficar disposto no YouTube. Claro que se fosse da aula acadêmica seria diferente. Aqui está sendo uma aula para a gente entender a Suma de uma maneira geral, né? Então, não é técnico, é mais assim para a gente entender as coisas, para a gente fazer um caminho menos tortuoso, menos doloroso para chegar até a academia, porque logo mais o Instituto Tomasiano começa com cursos de nível superior, né? E aí, a gente pegando essas aulas, a gente não sofre tanto, né? Quando chegar lá. Tá bom? Beleza? Então, boa semana para vocês.
Valeu, tchau.